Sertão seco, sol a pino. Uma trilha de areia riscada por pegadas e sangue. No horizonte, silhuetas de homens armados com chapéus de couro ornamentados, cartucheiras cruzadas e olhos que viram mais violência do que qualquer exército de guerra. Este é o mundo do cangaço, um capítulo da nossa história onde justiça, banditismo e resistência se confundem. Hoje você vai conhecer a trajetória completa do cangaço, das suas raízes mais profundas até o seu fim brutal. Um retrato do Brasil profundo que ainda ecoa nos dias de hoje. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai abordar um tema extremamente polêmico, um tema que gera muito preconceito e um tema de opiniões antagônicas. Esse tema é o cangaço. Então se prepara e saca só a história. Para entender o cangaço, precisamos primeiro entender o palco onde ele surgiu, o sertão nordestino. Estamos falando de uma região marcada por condições climáticas extremas, com longos períodos de seca, que devastavam plantações e dizimavam os rebanhos. A vegetação é composta principalmente pela caatinga, um bioma de arbustos espinhosos e solo árido, que dificultava tanto a mobilidade quanto à agricultura. As dificuldades econômicas crônicas se somavam à ausência quase total do Estado. O sertão era uma região esquecida pelas políticas públicas, onde a lei era feita pelos que detinham poder local. A população pobre vivia sob o jugo dos grandes proprietários de terra, os chamados coronéis, que exerciam um poder quase absoluto tanto no campo da política quanto da justiça. Esses coronéis tinham seus próprios capangas armados, controlavam o voto através do coronelismo e decidiam quem vivia ou morria em seus domínios. A justiça era muitas vezes decidida na bala, na faca ou na chantagem, sem proteção estatal. Muitos sertanejos acabavam resolvendo conflitos por conta própria. Era um ambiente onde a violência não era a exceção, era a regra. Esse cenário criou o terreno perfeito para o nascimento de um fenômeno como o cangaço, que seria tanto um reflexo da miséria quanto uma forma de resistência contra o sistema opressor vigente. Antes de Lampião, o cangaço já existia. Um dos primeiros nomes a ganhar fama foi Jesuíno Alves de Melo Calado, mais conhecido como Jesuíno Brilhante. Atuou principalmente no sertão do Rio Grande do Norte entre as décadas de 1860 e 1870. Ele era filho de uma família abastada, mas rebelou-se contra os abusos dos poderosos locais. Após entrar em conflito com autoridades e coronéis, passou a viver como fora da lei. Jesuíno é lembrado por ter um certo código de honra, protegia pobres, dividia o butim com famílias necessitadas e combatia abusos dos latifundiários. Por isso, ficou conhecido como Robin Hood do sertão. Seus feitos o tornaram uma lenda viva na região, e sua morte em 1879, após ser traído e emboscado, alimentou ainda mais o mito do cangaço. Outros nomes, como o Cabeleira, que aterrorizou Pernambuco no século XVIII, Cirilo Vieira e Lucas da Feira, que atuou na Bahia, também são exemplos de como o banditismo sertanejo foi se moldando ao longo do tempo. Não se tratava apenas de criminosos comuns. Muitos desses homens tinham causas pessoais ou familiares, ligadas à vingança, honra ou injustiças sofridas. O
cangaço foi ganhando corpo e os grupos passaram a agir de forma mais organizada. Não era mais apenas vingadores solitários, mas bandos inteiros que desafiavam as autoridades locais e circulavam por diferentes estados nordestinos, e especialmente Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe e Piauí. A vida de um cangaceiro era tudo menos fácil. Eles viviam em constante fuga, sempre atentos a emboscadas e perseguições. Mas dentro dessa existência, marcada pela guerra, havia também uma cultura singular. Os bandos eram organizados com hierarquias definidas. Havia um líder, como por exemplo o lampião, subchefes e funções específicas como batedores e atiradores. A disciplina era essencial para sobreviver. As roupas de couro, além de funcionais para proteger dos espinhos da caatinga e do sol escaldante, eram também um símbolo de status. Muitos cangaceiros adornavam suas roupas com bordados, moedas e medalhas. A relação com a população local era ambígua. Em alguns lugares eram recebidos como heróis, em outros como ameaça. Dependia do comportamento do grupo e do histórico daquela região. Curiosamente, foi nesse contexto que nasceu o chachado, uma dança que os cangaceiros usavam para celebrar suas vitórias. O cangaço era também expressão cultural. Virgulino Ferreira da Silva, o famoso Lampião, nasceu em 1897, em Serra Talhada, no Pernambuco. Era filho de José Ferreira da Silva, um pequeno criador de gado que, como tantos outros sertanejos, vivia entre a luta pela subsistência e os conflitos com fazendeiros e autoridades locais. A família de Lampião acabou se envolvendo em uma disputa com um poderoso coronel da região, o que resultou em perseguições e na morte de seu pai pelas mãos de soldados. Virgulino, com cerca de 20 anos, decidiu que não deixaria isso impune. Jurou vingança e em 1920 entrou para o cangaço. Inicialmente, se uniu ao grupo de Sinhô Pereira, outro cangaceiro experiente, de quem aprendeu táticas de guerrilha e sobrevivência no mato. Quando o Sinhô Pereira se retirou da vida cangaceira, Virgulino assumiu a liderança do grupo e passou a ser chamado de Lampião, provavelmente devido à sua habilidade com o rifle que soltava faíscas como um lampião. Com o tempo, Lampião se destacou não apenas pela violência, mas também pela inteligência estratégica. Sabia usar o terreno a seu favor, fazia alianças com coronéis, negociava com autoridades e se apresentava como espécie de líder popular. Era vaidoso, supersticioso e carismático. Tinha alianças com padres, em especial Padre Cícero, comerciantes e até mesmo políticos. Durante a década de 1920 e 1930, Lampião e seu bando percorreram milhares de quilômetros pelo sertão, desafiando autoridades e espalhando seu nome como lenda viva. Participou de ataques às cidades, combates contra volantes e reuniu centenas de seguidores. Em 1930, Lampião conheceu Maria Gomes de Oliveira, que ficou famosa como Maria Bonita. Ela foi a primeira mulher a integrar oficialmente um bando de cangaço. A presença feminina mudou a dinâmica dos grupos. As mulheres eram as companheiras, mas também aprendiam a lutar e a sobreviver no mato. Algumas se tornaram combatentes e ajudavam na coleta de informações. A vida para elas era ainda mais dura. Enfrentavam marchas exaustivas, gravidez no meio do mato e a constante ameaça de morte ou captura. Maria Bonita se tornou um ícone representando a força e a coragem
das mulheres do sertão. Com o crescimento dos bandos, o Estado resolveu agir. Criou as volantes, grupos armados formados por policiais e soldados treinados para caçar cangaceiros. Essas volantes usavam táticas de guerrilha, conheciam o terreno e não hesitavam em usar a violência. A guerra entre volantes e cangaceiros foi brutal. Os confrontos deixavam rastros de sangue, muitas vezes com civis no meio do fogo cruzado. Com o apoio do governo de Getúlio Vargas, a repressão se intensificou na década de 1930. O cerco se fechava. O fim veio em 28 de julho de 1938, na Grota do Angico, em Sergipe. Lampião, Maria Bonita e parte do seu bando foram mortos numa emboscada preparada pelas volantes. Foram surpreendidos ao amanhecer. Muitos dormiam ainda quando os tiros começaram. Lampião foi morto com um tiro na cabeça. As cabeças dos mortos foram cortadas e exibidas em praça pública como prova da vitória e como poder do Estado. Esse gesto chocou o país, mas também simbolizou o fim de uma era. Sem seu maior líder, o cangaço entrou em decadência rápida. Apesar da violência, o cangaço virou símbolo cultural. Foi eternizado na literatura de cordel, no forró, no cinema e na memória popular. O cangaceiro virou uma figura mítica, ora herói popular, ora bandido cruel. Filmes como O Cangaceiro e Baile Perfumado exploram essas ambiguidades. Hoje, cidades do sertão mantêm museus, festivais e roteiros turísticos ligados ao cangaço. A memória sobrevive, viva e controversa. O cangaço foi uma resposta extrema a um mundo extremo. Não se trata de glorificar a violência, mas de entender as suas raízes. Lampião e seus homens viveram entre a lenda e a realidade. E você, acha que foram bandidos ou heróis? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. E lembre-se, toda história tem mais de um lado. Essa foi a nossa e até a próxima.